Muito bem, pessoal, uma boa noite a todos, obrigado pela participação de vocês aqui nessa webinar com um convidado especial. Nós temos um programa de webinar que a gente começou no início do ano e hoje um grupo especial de webinars, porque hoje é o Dia do Economista, né? 13 de agosto de 55, até foi, acho que o Getúlio Vargas que assinou o decreto reconhecendo a profissão de economista aqui dentro do Brasil, e por isso, nessa data, a assinatura do decreto ficou, né, o Dia do Economista. Né? Então, nós estamos já desde cedo com algumas webinars, e essa, digamos assim, seria uma webinar que eu chamaria até de uma aula magna, né, do nosso curso de economia aqui da PUC. Recebemos hoje, então, o professor Pedro César Dutra Fonseca. O professor Pedro é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador do CNPq, né, na área de História Econômica e Economia Brasileira, é autor de diversos trabalhos e até eu tinha encontrado um currículo do professor Pedro na internet, mas eu ia ficar aqui uns 10 minutos lendo, né? E eu prefiro deixar, né, o tempo para o professor expor para nós uma discussão sobre conjuntura, né? Eu só quero fazer uma breve abertura, porque foi até, se eu não me engano, foi no ano passado, numa aula que eu estava trabalhando de ambiente macroeconômico e tal, e aí eu lembrei de uma discussão sobre projeto de nação, né? O que é essa discussão de projeto de nação? A partir em especial 1930, que eu acabei de citar o Getúlio Vargas aqui, a gente tem os grandes projetos de nação, né? O Vargas começa a industrializar a partir da cidade de São Paulo, logo depois do grande ciclo do café. A gente tem um outro grande projeto de nação com o Juscelino Kubitschek, né? O famoso 50 anos em 5. Né? O Kubitschek literalmente manda construir uma cidade que, na minha opinião, é uma das cidades mais bonitas que eu conheço, Brasília, né, que também tem um metrô, né? Eu acho Brasília fantástico, uma cidade assim incrível, né? Gosto muito da cidade de Brasília, mas você tinha aquele projeto de nação, né? Chega nos anos 60, depois os militares assumem, né? Sem apologia nenhuma, por favor, mas com os militares também tinha um grande projeto de nação, né? Inclusive de usina nuclear, né? Angra 1, Angra 2, nós tínhamos grandes projetos de nação. Esses projetos de nação eles foram interrompidos a partir da década de 80, né? Acho que até 79, 80, nós pensávamos o Brasil no longo prazo. É isso que eu quero dizer, né? Quando eu digo projeto de nação, é como a gente se perguntar hoje, 2020, o que será o Brasil em 2030? O que será o Brasil em 2040? Né? Esses projetos de nação nós perdemos, na minha opinião, desde a década de 80, que é a famosa década perdida. Né? Mas se a década de 90 foi perdida, na minha opinião, a de 90 também foi. Né? Em especial com a questão que está na pauta até do professor Pedro, que é um processo de desindustrialização. Né? O problema da doença holandesa, uma perda relativa muito significativa da indústria no PIB, no emprego, né? É natural isso acontecer, né? Essa compensação setorial ela aconteceu em diversos países, como Inglaterra, Alemanha. Entretanto, a indústria nesses países elas são muito dinâmicas até hoje, como é o caso da indústria alemã, né? Uma indústria muito dinâmica, apesar de ser uma economia também bem terciária, o próprio Estados Unidos, mas assim, a nossa indústria ela foi se sucateando, né? Então, problemas de produtividade, problemas com linha de crédito, uma falta de planejamento de política industrial e tecnológica e etc, que nós temos aí o quê? Já faz de 80 para cá, já faz pelo menos 40 anos que a gente não tem um projeto de nação. Né? Nós conseguimos, com o Plano Real, estabilizar a economia,
né? Pegar aquela lição aquele menu de livro texto de macroeconomia, né? Primeiro estabiliza, a gente conseguiu fazer isso no governo Fernando Henrique Cardoso. Houve um relativo crescimento econômico no governo do Lula, mas a gente voltou, né, a andar para trás novamente, em especial no governo da Dilma Rousseff. Então, onde nós estamos hoje, para onde a gente vai, né? Queria ouvir um pouco do professor Pedro também, se eu não consigo visualizar, como eu mencionei agora, essa ideia de projeto de nação, né? A gente não está pensando o país no longo prazo, e se nós não pensamos o país no longo prazo, a gente vai arrumando os problemas agora. É tudo curto prazo. Arruma esse problema, ano que vem a gente ajusta alguma coisinha aqui e ali. Nós não temos, né, algo para refletir sobre o país no longo prazo e, em cima disso, construir uma política de educação mais sólida, uma política de distribuição de renda. Não adianta, né? Se a gente ter crescimento econômico com concentração de renda, os ricos ficam mais ricos, os pobres continuam pobres e a classe média pagando imposto. Então, é uma situação bastante complicada que me parece que nós estamos patinando. E para finalizar, tem um economista sul-coreano, né, o Ha Jong-chang, já citei muito ele, né, e ele está em Cambridge hoje. O Fábio Skatulin gosta muito dele, né? O Fábio Skatulin gosta muito do Ha Jong-chang, e o Ha Jong-chang, ele, numa das entrevistas, ele mencionou uma coisa muito interessante. Ele falou, logo após a Guerra das Coreias e nos anos 60, a Coreia do Sul era um país que não tinha nada de interessante, né? Era um país que saiu de uma guerra ali, perdido, e olhou para o Brasil, né? Se você pegar ali de 67 a 73, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Em média, 11% ao ano. 73, o nosso PIB cresceu 14%. A China não alcançou uma taxa de crescimento assim, né? Então foi um crescimento, né, o milagre econômico, Delfim Neto, né, o grande maestro disso. E a Coreia do Sul olhou para o Brasil e falou, não, o Brasil é um exemplo para nós, Coreia do Sul, né? E a Coreia do Sul hoje tem Samsung, né, Kia Motors, Hyundai, televisão LG, entre outros, celular mais vendido no mundo, o Galaxy, Samsung. E onde é que está o celular brasileiro? Onde é que está a indústria automobilística brasileira? O que aconteceu, né, com o Brasil, como eu mencionei, a partir dos anos 80. Então, eu vou passar agora a palavra ao nosso palestrante da noite aqui. Quero, em nome da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, agradecer o aceite e a presença aqui do professor Pedro, né? Então, professor, por favor, passo a palavra a você. No final, a gente vai deixar um tempinho para fazer um debate, até para vocês participarem, questionarem, né? Tirarem dúvidas e etc. Vamos aproveitar isso, né? Em termos, em nossa presença aqui, um dos economistas mais renomados do nosso país. Professor, por favor. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da PUC e o prazer de estar aqui com o professor Jackson Bittencourt, com o Lucas Casonato, também a Luciana Rodrigues aqui conosco. Então, é um prazer, né, ter, nesse Dia dos Economistas, queria cumprimentar os economistas e os futuros economistas também, né, por essa data. Bom, o que eu vou fazer, né, vou falar, eu acho que no máximo uma meia hora, é tentar sintetizar o que eu vejo, né, como os principais impasses da economia brasileira de hoje e também falar em algumas alternativas, né, levantar algumas questões que se pode pensar para a gente não ficar também só na parte dos impasses sem imaginar que alternativas podemos ter. Então, eu vou fazer uma revisão rápida, né, da situação em que chegamos. E, no final, então, eu vou fazer algum tipo de encaminhamento, vamos dizer, nesse sentido. Então, o que eu consideraria, né, o problema do Brasil, porque a gente pode dizer que o Brasil tem vários problemas, né, como qualquer país, e aqui em particular, mas, do ponto de vista estritamente econômico, né, ele tem um problema que eu chamo de estagnação estrutural.
essa estagnação estrutural ela se mostra, né, de 1980 para cá, então, portanto, já são 40 anos, o Brasil cresce muito pouco, como há pouco se referiu o professor Jackson, né? Tem um produto per capita que cresce 1% ao ano, e, junto com isso, um problema que é muito sério, que é a baixa produtividade do trabalho, a perda de competitividade da economia brasileira. Tá? E eu acho que por trás dessa questão está junto também a perda de posição da indústria ao longo desse período. Depois a gente pode discutir melhor se a indústria tem hoje o mesmo papel que tinha há 50 anos atrás, ou lá na época que o Vargas assumiu o projeto de industrializar o país. Agora, a indústria era o carro-chefe do avanço da produtividade naquele momento, tá? Porque a própria agricultura, o próprio setor primário, ele depende dos produtos industriais, né, de bens de capital, maquinaria agrícola, adubos, enfim, né, para aumentar a sua própria produtividade. Né? E hoje a gente tem o setor de agronegócio brasileiro, que é o setor de ponta, em termos relativos de produtividade, inclusive internacional. Tanto que os países de primeiro mundo geralmente têm que botar barreiras, inclusive sanitárias, sobre muitos produtos brasileiros, porque eles chegam melhor, mais barato e competitivos no exterior. Mas, então, esse eu acho que é o problema da economia brasileira. Quer dizer, são problemas interrelacionados. A distribuição de renda, os problemas sociais que se tem, né, a marginalidade, a violência, elas estão relacionadas, né? Não estão uma causa direta, não se pode estabelecer uma causação mecânica, né? Mas também isso aqui gera menos oportunidade no longo prazo, de emprego, de crescimento, né? Então, por trás disso, eu acho que está esse problema de baixa produtividade e junto da desindustrialização do país. Aqui, para a gente ter uma ideia, né, a variação percentual do PIB pegando de 2000 para cá. Há pouco o professor Jackson falava, né, que a década de 80 é considerada a década perdida. Essa década que nós estamos também ela será considerada uma década perdida. Na média, inclusive, dependendo do como vamos fechar a década, ela pode ficar abaixo dos anos 80, em termos de média. Pegando aqui dos anos 2000, a gente vê, né, que de 2010 para cá, há um pico, né, em 2010 até 2011, mas depois daí a perda é significativa e não há sinais de recuperação. Vocês veem que muda governo, sai governo, teve governo de esquerda, de direita, o que às vezes lembra a gente que esse é o problema que a gente chama de estrutural. Né? O estrutural é que ele é um pouco mais fundo que a política econômica, né? Que não é tão fácil reverter no curto prazo. Né? E por quê? Né? Porque essa reversão que teve industrial ser retomada hoje é muito mais difícil do que seria lá nos anos 80. Aqui, né, para a gente ter uma ideia, às vezes a pessoa tem uma visão pessimista da economia brasileira. A economia brasileira, nesse período que vai de 1900 a 1980, ela foi a economia do mundo que mais cresceu. O Brasil era o exemplo de crescimento internacional. Há pouco antes de começar, nós falávamos da Argentina aqui, teve uma bela época com o metrô em 1910, que o Brasil não tem até hoje. O Brasil supera a Argentina aí no período da Segunda Guerra, mas vocês notem um expressivo crescimento. Talvez o único país que se rivaliza nesse período com o Brasil foi o Japão. E o Japão conseguiu manter esse crescimento e se transformar na segunda, terceira economia do mundo, por um período. Agora perdeu posição para a China, e a considerar o tamanho do Japão como do Brasil, né? Em termos de potencialidades e de crescimento. Mas, então, aqui é interessante se visualizar, né? Quer dizer, nós não estávamos condenados a essa situação e, ao contrário, éramos um exemplo muito bem sucedido, né, de crescimento econômico até esse período de 1980. É uma coisa interessante, porque a ortodoxia econômica tende a considerar esse período da substituição de importações como um equívoco de desenvolvimentista, de fechamento, etc. E tal. Mas foi o período que a economia mais cresceu.
né, que mais teve produtividade, que teve um desempenho melhor, foi aí nesse período, que pega tanto o período do governo Vargas como o governo militar. O último governo aí dessa grande era, né, foi o governo Geisel, né, que também foi de expressivo crescimento econômico nos anos 70, e que tinha um projeto de nação, para usar o termo um pouco usado pelo professor Jackson Rambertur. Né. Aqui a gente vê, né, essa perda da participação percentual da manufatura no PIB. Isso aqui depende de como se faz esse gráfico, né? Antes que alguém me lembre, depende de como você define o que é indústria, o que é manufatura, se pega alguns setores ou não. Mas uma ideia geral, né? Quer dizer, aqui a linha que está em laranja, né, é a perda de participação, que mostra a participação do Brasil no mundo. Ou seja, quanto que a indústria brasileira pesava na indústria mundial. Né? E está no lado esquerdo, né, a variação. A linha preta é a manufatura do PIB no Brasil. Fica claro para a gente, né, que aqui tem um pico, né, até 1980. Ali no plano cruzado há uma recessão aqui, né, mas depois ele recupera. Mas a tendência, quer dizer, fora as flutuações, né, a tendência de longo prazo, se a gente fosse estimar numa reta, ela era francamente declinante. Aqui é interessante, né, que o professor Marcelo Arendt, da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi meu orientando aqui e que fez um trabalho muito bom, publicado pelo IPEA, ele mostra, inclusive, que essa desindustrialização do Brasil foi superior a todos os países da América Latina, inclusive a Argentina. Né, que a gente, às vezes... Por quê? Né? Porque a gente, quando fala nessa desindustrialização relativa, a gente também compara com o que era. Né? Quer dizer, a Argentina nunca teve essa participação da indústria no PIB como teve o Brasil, chegando lá nos anos 70. Então, em termos relativos aqui, a desindustrialização do Brasil foi bem maior. Aqui é interessante se verificar, né, porque às vezes se diz, não, mas todo mundo se desindustrializa, né? A sociedade é de serviços, o mundo mudou, não é a mesma coisa. Isso é verdade. Né? Não se, hoje existe essa tendência. Agora, no caso do Brasil, foi bem mais que os outros países. Né? E a outra coisa é que, no Brasil, os serviços que substituíram não são os serviços de ponta. Porque é verdade que na fronteira tecnológica estão os serviços, a internet das coisas, a nanotecnologia. O mundo é intensivo em conhecimento, em pesquisa tecnológica. Né? A gente está vendo os países que estão correndo aí atrás da vacina. Né? Os países que podem chegar lá nessa questão. Então, biotecnologia. Agora, o problema é que no Brasil há uma perda da indústria para os serviços, mas os serviços aqui não são os serviços de ponta. Tá? Se a pessoa fica desempregada e vai vender bolinho na esquina, ou Vila Camelô, é serviço. Tá? Mas eu não posso comparar com esses serviços intensivos em tecnologia, que é o caso da Coreia, dos Estados Unidos, enfim, né, da própria China, em alguns setores. Então, esse é um problema que se associa a essa desindustrialização, né? Que ela poderia se perder essa participação, mas desde que hoje se entrasse numa nova onda tecnológica que puxasse a produtividade. Então, por isso que também a produtividade é muito baixa. Né? E eu acho que um dos problemas que teve lá no governo Lula e que repercute no governo da Dilma é que teve uma elevação dos salários, aproveitando que ela estava defasada com a produtividade, né? Os salários estavam contidos, ele cresceu muito, principalmente os salários básicos, só que chegou um momento que bateu na produtividade. Né? Era impossível o setor privado continuar com as mesmas taxas de crescimento salariais sem a produtividade crescer, porque isso repica na taxa de lucro. Né? Então, ele é um problema estrutural, inclusive da distribuição de renda nesse sentido. Aqui eu considerei, né, para lembrar, né, se a gente está pensando no longo prazo do país e os problemas, né,
alguns desafios que o Brasil tem daqui para frente em termos para um projeto de desenvolvimento, né, para se pensar o longo prazo do país e novas frentes de expansão. Uma questão séria que tem, esses desafios aqui são o que eu consideraria a parte dos problemas. Depois eu não vou ser tão pessimista, vou falar umas partes mais de alternativa, né? Mas aqui eu considero que é muito sério essa questão do fim do bônus demográfico. Tá? Sabe que o bônus demográfico, né? Não sei se os alunos todos já chegaram, ouviram aí no curso, né? É aquele momento em que a taxa de crescimento da população jovem é superior à média, ou que consegue superar a dos mais antigos. Então, o que acontece? Né? O fim do bônus demográfico ele vai implicar muito sério, no caso do Brasil, inclusive na reforma da Previdência e na geração de empregos. Então, quer dizer, né, no jargão seria, cada vez eu tenho menos população jovem para sustentar essa população mais antiga. O problema é que os países que tiveram o fim de seu bônus demográfico antes de nós, os desenvolvidos, né, eles conseguiram o melhor patamar de bem-estar que o Brasil não conseguiu fazer. Né? Esse período que a gente teve aproximadamente até 2015, 2010, né, que é mais ou menos quando está terminando, é nessa década, né, difícil precisar de dia e hora nessas questões demográficas, né? Mas é nesse período que isso está acontecendo. Então, é uma coisa que é um desafio daqui para frente, porque a gente estava acostumado com uma população jovem crescente, né? E a expectativa de vida não é assim. Né? A outra coisa é o círculo vicioso do baixo crescimento. E eu acho que aqui, essa questão do coronavírus que a gente está vivendo agora, ela preocupa mais ainda. Né? Porque aí que leva, né, a esterese. Né? A esterese, também não sei se todos viram, acho que os alunos que estão mais no final do curso devem ter ouvido falar, né, que é uma coisa que hoje já está na imprensa. Mas na literatura já há tempo se considerava, né, que é a questão, né, de uma economia que não cresce muito tempo, ela cria, né, dificuldades de voltar a crescer. O conceito de esterese ele vem da física. O cara dá o exemplo, é como se pegasse um elástico e deixasse muito tempo ele esticado. Depois ele não volta atrás, né? Porque ele ficou espichado, né? Ficou esticado daquela forma. Então, aqui em economia, né, se usa, na economia institucional, né, é um conceito muito presente. Né? Porque ele diz que ele mostra, né, aquelas coisas que a sociedade cria padrões que depois resiste a reverter. Né? Ela fica sendo internalizado, fica sendo costumeiro na sociedade. O exemplo aqui que se dá, né, é o desemprego. O trabalhador que fica muito tempo desempregado, ele fica defasado. Né? Ele fica defasado em educação, em produtividade, ele voltar a trabalhar, uma pessoa que fica 10 anos parada ou num subemprego, ela tem dificuldade para retomar depois o seu nível de desempenho. Mas isso acontece também nos empresários, não é só nos trabalhadores, né? Porque os empresários também eles deixam de investir, né? Eles veem que não vale a pena inovar. Eles, por exemplo, né, por isso que eu acho que a pandemia complica mais essa situação, que já existia antes, né, porque passa a existir um pessimismo, né, ou aquilo que o Keynes chamava de espírito animal, né, mas é a própria também inovação schumpeteriana, quer dizer, ele não vê resultado para isso, ele não tem motivação para isso. E é muito ruim, né, para a economia brasileira, para qualquer economia do mundo, esse setor empresarial. Também acontece nos jovens, né? A esterese é muito quando uma parte da população acha que não vale a pena estudar. Inclusive, pega exemplo de cima dos políticos que são contra a educação. Então, assim, o que adianta? Né? Eu posso me virar de outra forma. A educação passa a não ser um caminho de ascensão social. E outros também preferem ir para o exterior. Né? Quer dizer, eles se desinteressam, a fuga de cérebros. Né? Isso é muito comum. Diz, eu vou embora do Brasil.
eu não vejo muita perspectiva. Né? Quem pode, vai. Agora, na pandemia, nem isso se pode. A gente, eu via muito, professor, eu quero ir embora, não estou vendo saída. Né? Aqui nas áreas de física, das áreas de saúde, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, essas áreas, é muito comum, o sonho dos alunos, muitas vezes, e isso é muito triste para o país. Né? Isso é uma forma de esterese. Né? A outra coisa aqui que eu chamei, né, que é uma dificuldade, o contexto externo que eu chamei pós-liberal. Pós-liberal que eu estou chamando, porque eu imagino que a liberalização ela aconteceu no período da globalização, onde as economias se abriram. Hoje, uma dificuldade que se tem para retomar um projeto de desenvolvimento é porque a tendência do mundo é se fechar. Né? E isso complica muito, porque uma coisa é quando se vai fazer um projeto de nação, o Brasil tem condições de ser competitivo em vários setores. Né? Hoje seria impossível uma indústria fechada, como foi na época da substituição de importações, no período do Vargas, no período militar. Hoje a economia necessariamente ela suporia um crescimento em níveis de produtividade maior. Né? O problema é que há uma tendência internacional desse fechamento. A gente vê o seguinte, que os dois países que tendem a liderar, que são Estados Unidos e China, eles são dois países que nenhum deles assume o liberalismo como ideologia hoje. A China, porque nunca foi. E os Estados Unidos, que deixou de ser. Então, isso é um problema, quando se vai pensar numa estratégia de inserção internacional do Brasil. Né? Porque sempre também se pôde contar, né, com países líderes que eram parceiros. Isso está cada vez mais difícil. Né? Então, eu coloquei como um desafio. Né? Desafio não quer dizer que a gente vai desistir de vez, mas é um problema a ser enfrentado. A gente só consegue enfrentar os problemas se tem claro que eles existem para poder pensar numa estratégia de superação. Né? E a outra coisa que eu coloquei, que daí muito tem a ver com o contexto pós-pandemia, que é o desafio do déficit público e da recuperação econômica, saber que setores vão recuperar. Né? Eu não acho que déficit público seja bobagem, como tem alguns economistas que acham que é uma coisa a ser superada. Claro que eu acho que na atual situação, todos os países estão aumentando os seus déficits. Isso é normal. Né? E, felizmente, o Brasil tem pontos positivos para poder fazer isso. Por quê? Porque ele está com uma inflação baixa. A grande diferença da atual crise das outras que se viveu no século XX, inclusive XXI, é que esta crise atual ela se dá com inflação baixa e sem problemas de balanço de pagamentos. Todas as crises que existiram no século XX, né, que se estudou e que se dá em aula, elas geram o sintoma da crise, arrebenta o balanço de pagamentos e a inflação é galopante, começa a crescer. Né? E a atual não. Então, isso há um espaço. A taxa de juros é possível cair como está caindo, chegando num patamar baixo. Né? Então, hoje, né, eu acho que é normal, faz parte, né, o governo aumentar. Só que tem um problema. Isso, depois de passar da pandemia, vai ter que ser enfrentado. Tá? E aqui no Brasil se tem a tendência daquilo que é provisório virar permanente. Seja imposto, né, seja benesses públicas. A gente tem clara a questão de bolsa empresário, bolsa não sei o quê. Quer dizer, todas essas medidas que são tomadas vai ser uma dificuldade reverter. Né? Então, é uma estratégia, eu acho, que vamos ter que pensar. Né? No momento, não. Quer dizer, eu não estou dizendo que não deva se fazer esses gastos, que depois vai ser. Eu acho que, no momento, tem que fazer. Não temos outra alternativa, todos os países fizeram. Né? Porque o problema também desses déficits, né, é saber se eles estão contidos, né, se não tendem a uma explosão. Né? É uma questão mais de taxa de crescimento. Na pandemia não temos muita alternativa. Né? Então, por isso que eu coloquei, né, a ideia de um projeto de desenvolvimento
para o país, ele vai ter que pensar essas novas condições que hoje se põem, do bônus demográfico, do contexto internacional, da esterese, mas agora adicionando essa questão que a pandemia trouxe. Aqui eu coloquei assim, né, para não deixar todo mundo também num desânimo, né? Às vezes economistas só falam em coisa triste, né? Às vezes chamavam lá na época do Malthus da ciência lúgubre, porque o cara era tipo, não, o papa defunto, ele assume, né? Tem outras profissões que são mais estimulantes, assim. Então eu coloquei, né? Existem pontos positivos mesmo com todas as dificuldades que tem no Brasil hoje. Então aqui eu coloquei esses, né? Como eu já falei há pouco, inflação baixa, balanço de pagamentos, as reservas internacionais, foram acumuladas aquelas reservas internacionais lá na época de bonança, que pegou no início do século XX, vinculada inclusive à expansão chinesa. Então, o Brasil conseguiu fazer um bom colchão de reservas, e eu acho que deve ser preservado. Eu sou muito cético com essa ideia que deve se usar o fundo soberano para tapar buraco ali de conjuntura, né? Porque eu acho um diferencial. Inclusive, a gente vê a dificuldade que a Argentina, né, que já que nós estávamos falando, está enfrentando hoje. Porque a Argentina tem todos esses problemas no Brasil, mais inflação alta e mais problemas de balanço de pagamentos, né? E sem reservas internacionais. Então, o país é muito mais vulnerável, né? Então, isso é um espaço que o Brasil tem para taxa de juros e para crédito. Outra questão que eu acho, né, que o Brasil ele tem espaço para desburocratizar a economia, para incentivar, por exemplo, né, a própria questão tributária, mesmo que se não diminua a carga tributária, né, tá toda essa discussão hoje, porque, na verdade, o governo não encampou claramente um projeto de reforma tributária, tem um do Senado, um da Câmara, parece que agora vai atender, mas por exemplo, a simplificação do número de impostos e a simplificação de cobrança, essa desburocratização ela pode ser feita porque há espaço para isso no país, né? Sem custo maior. O outro, eu considero a democracia, que com todos os problemas que está se passando, né? E eu acho que as instituições democráticas no Brasil elas estão funcionando, pelo menos até agora. Ou seja, o parlamento forte, o Supremo forte, né? O Ministério Público, o Poder Executivo. Claro que há tensões, mas a gente tem que se acostumar que tensão faz parte das democracias, né? E pelo menos com todas as ameaças e convites, etc. e tal, parece que está se mantendo as regras do jogo. Seria péssimo para o país voltar atrás nisso, porque desestabiliza, né? Eu acho que teria um afastamento de investidores estrangeiros, porque nessas alturas do jogo nós não vivemos mais na Guerra Fria. As pessoas têm que botar isso na cabeça. Quer dizer, aquele espaço que havia para ditaduras no continente hoje é muito mais difícil, né? Como nos anos 60, enfim. E a outra coisa, né, que eu considero muito importante que o Brasil tem, né, são essas potencialidades que eu chamei. O Brasil tem um mercado enorme, isso é um grande diferencial, né? Ninguém abre esse ativo que é seu mercado sendo mais. É uma coisa altamente disputada, né? E é sem igual dentro da América Latina e um dos poucos do mundo, né? O território, as riquezas naturais que o país tem, né? Eu acho que todos esses são grandes ativos e que o Brasil poderia explorar mais, inclusive, na sua democracia. Isso dá poder de barganha para o país. Um país que tem um mercado como o Brasil, ele pode barganhar com as empresas para vir para cá. Ele tem esse cacife que outros países não têm. A seguir, são os dados, né, que eu botei aqui que ilustram o que eu vinha dizendo. Eu vou passar rápido também aqui, né, também estou falando demais, né, mas aqui mostra, por exemplo, o resultado primário, que ele consegue ser alto, né, até 2013. Isso aqui também é um momento que o Brasil conseguiu, né. Vocês vejam, né, que essa questão do déficit público no Brasil é difícil se chamar que ele seja
estrutural, né? Tem uma grande discussão entre os economistas nessa questão. Porque, afinal de contas, até 10 anos atrás se tinha superávit. Não era uma coisa que ele realmente, isso aqui fica complicado de 2013 para cá, 2014. Agora, uma coisa estrutural é como aquele baixo crescimento e a desindustrialização. Realmente, essa reversão foi muito grande no Brasil, né? Agora, o Brasil ia bem lá nos primeiros anos do século XX, com o resultado primário positivo, ou seja, né, com o país gastando menos do que arrecadava. Aqui é a inflação, né, que eu já falei há pouco, acho que já é mais conhecido de todos. O Brasil possivelmente fique abaixo da meta de inflação, né, estipulada pelo próprio governo, né, que é um ponto positivo. E o outro, esse crescimento das reservas internacionais, como eu também falei há pouco. Esses slides aqui eu estou indo rápido, porque são apenas, eu estou mostrando os números do que eu disse. Para não dizer que eu falei nos pontos e não mostrei o que era, né? Então, aqui eu estou ilustrando exatamente aquilo que eu estava falando. E essa baixa taxa de juros, né, que eu considero... Esse dia um jornalista perguntou assim, professor, o senhor critica tanto, me diz uma coisa boa do Paulo Guedes. Eu digo, ele baixou a taxa de juros, que o PT nunca conseguiu fazer. Ele é um ponto positivo. Correto? A taxa de juros era muito alta, havia essa crítica, e por várias razões. A inflação caiu, não é a pessoa em si, o ministro também tem condições, mas é um ponto positivo da economia brasileira que tem que se reconhecer. Eu acho que quem criticava as taxas de juros altas em um certo período, agora, quando elas caem, tem que fazer o discurso contrário. Então, eu considero que é um grande ponto positivo dos últimos anos. E aqui, então, né, eu colocaria, né, que eu estou chegando no final, que eu falei, né, de alternativas. Tem aqui duas coisas, né, que eu, quando fui organizar isso aqui, eu pensei. Uma parte é a parte de curto prazo, né, que é a parte macroeconômica, ou keynesiana, se quiser, que é pensar na demanda agregada. Quer dizer, quais variáveis da demanda agregada podem impulsionar o crescimento num curto prazo para uma retomada de ciclo econômico. Vocês veem que o Brasil ele contou muito tempo com o consumo das famílias, né? Então, crescia o consumo aquém da formação bruta de capital. Isso não se sustenta no longo prazo, né? Então, isso aconteceu né, durante os governos do Lula, e principalmente desde o governo Fernando Henrique, que vinha uma tendência de crescimento do consumo das famílias, não acompanhado pela taxa de crescimento dos investimentos. Em certo momento, isso foi bom. Foi bom, quer dizer, ele garantiu as taxas de crescimento. Mas aqui bate na produtividade, né? O investimento privado ele também precisa ter ganhos de expectativas de produtividade. Então, esse é um problema de curto prazo, né? E que eu já falei das exportações num mundo que tende a se fechar. Então, é difícil hoje pensar, né, quais são essas variáveis que vão retomar. Dificilmente eu acho que o ciclo ele vai ser retomado pelo consumo das famílias. Pode ser um voo de galinha, como se diz. Dá uma coisa, mas ele cai. Ele teria que ser sustentado pelos investimentos, ou privados ou do governo. Do governo é difícil imaginar que, no atual contexto, não que seja impossível. Eu acho que a ideia de ter setores como infraestrutura, hoje, que o ministro de Infraestrutura vem propondo, eu vejo como uma alternativa, o governo bancar em alguns setores. Só que não tem fôlego como tinha antigamente para isso, né? Por isso que eu vou falar logo em seguida, eu acho que talvez o BNDES podia mudar a sua função e ir nessa direção. E no longo prazo, né, eu vejo assim, quais são as frentes de crescimento no Brasil. Eu vejo que nessa questão de infraestrutura, né, e de serviços públicos não quer dizer necessariamente que o governo vá ser o produtor desse serviço. Ele pode conceder, fazer parcerias, etc. e tal,
como o caso de aeroportos, né, estradas, metrô, como estávamos falando há pouco. Por exemplo, saneamento básico. Hoje, a saúde no Brasil é um dos problemas mais sérios, é de saneamento básico. Aí entra os serviços públicos. Né? Eu estava vendo, né? Bom, o que aconselha para a pessoa fazer? É lavar as mãos. Bom, mas para lavar as mãos tem que ter água. Tem que ter água potável, tem que ter saneamento, senão não é possível. Então, essa parte de transportes urbanos, eu acho, infraestrutura geral, estradas, portos, tá? Armazenagem. Então, esse setor, o Brasil ficou muito defasado, porque há muito tempo não investe nesses setores. Então, aqui é uma frente que eu acho que é de expansão e que pode ser feito pelo setor privado, parceria com o setor público, daí é uma questão de ver. E a outra que é, né, a questão de educação e ciência e tecnologia. Bom, no Brasil se tem uma dificuldade crônica na questão de educação básica, mas também de ciência e tecnologia, que é a superior. Isso aqui reflete, né? É um reflexo da desindustrialização, tem a ver com o baixo crescimento. Vem que, naquele período da substituição de importações, foi criado todos esses órgãos, CAP, CNPq, ministérios, né, FINEP, todos os órgãos, seja lá no período do Vargas, seja no período militar, os órgãos são fortalecidos, né, porque se tinha e se pensava a ciência e tecnologia como estratégica para o país. Né. Isso deixou de acontecer. A perda frequente em todos os indicadores, né, e que não foram recuperados, né, vamos dizer, desde 1980, ela vem numa queda, e muda governo, entra governo de ideologias diferentes, e o discurso para a educação sempre acontece antes das eleições, né? Mas depois não. E as pessoas acham, às vezes, que é bobagem. Né? É muito difícil. Agora, com a pandemia, até está melhorando, eu acho, na sociedade, a visualização da importância da área de pesquisa, né, e de tecnologia. Né? Eu acho que, se a gente pode dizer, essa é uma mudança que parece que a população está entendendo melhor, né, que esse investimento não é a fundo perdido. Porque aquela questão, né, ciência e tecnologia só dá resultado no longo prazo, assim como a educação. Então, convencer um político que ele é a mesma coisa que o saneamento, né? Embaixo da terra, ele vale mais a pena fazer uma coisa mais visível. E, finalmente, então, que eu já passei da hora, eu coloco aqui, né, quer dizer, algumas alternativas. Aqui eu coloquei só para lembrar, né, que, com a pandemia, se tem agora esse impasse que tem que ser visto, né, essa escolha entre as medidas emergenciais e as reformas. Às vezes há críticas que as reformas não foram feitas, mas também eu acho o seguinte: em certos momentos, medidas emergenciais são mais importantes que as reformas, porque se está numa situação de excepcionalidade. E a gente tem que entender que está na situação de excepcionalidade. Eu já falei há pouco, né, eu acho que estou repetindo aqui no meu slide, que eu vejo a infraestrutura, né, como transportes, portos, enfim. Aqui, né, eu coloquei de defesa, e eu esqueci de falar antes. Geralmente, no mundo inteiro, quem lidera a pesquisa tecnológica são orçamentos de defesa, e que o Brasil deixou de ter, né, ou tem muito pouco. Quer dizer, as grandes pesquisas da própria Rússia, quando liderava, ou da NASA nos Estados Unidos, ela está muito vinculada a esses gastos intensivos em conhecimentos tecnológicos. Por quê? Porque a defesa, considerando prioridade do Estado, é para aí que vão carregando o dinheiro e da pesquisa tecnológica. Né? Então, eu acho uma área que no Brasil precisava ser muito repensada, né? Pelo papel que o país tem na América Latina. Isso é uma questão um pouco de professor de relações internacionais também, de se pensar essa questão. A outra coisa que eu considerei aqui é redefinir o papel do BNDES. Eu não acho que o BNDES
por ter feito coisas equivocadas ou alguns criticarem, ele deva ser fechado ou desativado, né? Eu acho que ele é um ativo para o país e ele, sendo um órgão tão importante como ele é, se pode redefinir o papel dele, né? Eu, francamente, não acho que o BNDES devia escolher, por exemplo, a JBS financiar para investir no exterior. Acho um equívoco, quer dizer, se fez muito esse papel, né, de os campeões nacionais investirem no exterior, quando no Brasil tinha várias frentes, né, para o banco atuar. E aqui, né, eu termino dizendo essa questão, né, que eu vejo dos serviços e o problema do Brasil, se mandassem assim eu resumir em poucas palavras, assim, no Twitter, eu diria, né, o problema maior do Brasil é a baixa produtividade. Essa baixa produtividade, ela se reflete, né, numa baixa expectativa de inovação, numa esterese, numa baixa inserção do Brasil na economia mundial. Tá? E isso é que deve ser enfrentado. Esse é o problema estrutural do país. Onde é que o país vai bem? É onde ele é no setor do agronegócios, que era um gargalo no Brasil antigamente, esse setor primário. Por quê? Porque ele se insere nessa rede de produção mundial, ele tem inovação e ele tem produtividade. A desindustrialização no país, ela nos trouxe esse problemão, né? E que agora tem que se repensar como sair. Né? Certamente não vai ser retomando a indústria lá dos anos 50, vai ser nos setores intensivos em conhecimento, pesquisa e tecnologia. Agora, como se convencer, né, a população e os políticos para construir um projeto nacional nesse sentido, eu acho que esse é o desafio dos economistas, né, nesse dia glorioso que estamos comemorando hoje. Então, era isso, eu falei um pouco mais que eu queria, mas fico aberto, então, aqui para vocês, para dialogar mais uns 15, 20 minutos, de acordo aí com o nosso coordenador. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Professor Pedro, eu só gostaria de fazer algumas questões em cima do que você colocou e abrir, já tem algumas perguntas aí. Primeiro, muito interessante essa questão do investimento em defesa, né? Israel é um bom exemplo disso, né? Mas eu li no ano passado o livro de uma economista italiana e ela mencionava que, sem dúvida, o Steve Jobs, né? o criador da Apple, né? A empresa que ano passado, inclusive, ultrapassou $1 trilhão de valuation, né? Incrível. E o Steve Jobs, sem dúvida, foi um grande gênio. O iPhone foi uma revolução. Entretanto, a tela touchscreen e a internet vieram do sistema de defesa dos Estados Unidos, né? Da NASA, do Pentágono, né? Quer dizer, o setor público desenvolvendo, né, essas expertises. Outra questão, o papel do BNDES, concordo plenamente, né? O BNDES veio, né, até recentemente promovendo investimento na ponta, né, e deveria ser na cadeia produtiva, né? É muito mais fácil, inclusive politicamente, para poder utilizar o BNDES como um instrumento de fazer política, você financiar a ponta, né? O que é um grande erro, como você, na minha opinião, muito bem colocou. E a produtividade, sem dúvida, né? A gente tem uma baixa complexidade na nossa economia. Nossa economia está perdendo a complexidade, o que dificulta de a gente ter acentuar os níveis de produtividade, sem falar na questão da educação, né, que a gente há décadas discute aqui. Né? Então, eu só coloquei isso para dar um fechamento aqui. Mais uma vez, muito obrigado.